Bom dia, aqui estamos na APS do INSS na cidade de Igaci, interior de Alagoas, na presença do Luciano, o gerente. Temos aqui nosso amigo Honorato e nosso amigo Rivaldo, que é o substituto do Luciano. E essa visita nós temos feito rotineiramente nas APS com o propósito de, como a conversa que tivemos aqui inicialmente com o Luciano, estreitar nossos laços, né? A Procuradoria muitas vezes fica lá em Maceió e os colegas muitas vezes estão precisando de alguma ajuda, de alguma aproximação e não sabem exatamente como fazer isso. Então nós criamos um grupo no WhatsApp e o Luciano já está incluído, vamos agora incluir também o substituto dele, que é o Rivaldo. Na medida em que haja qualquer tipo de necessidade de uma orientação jurídica, a Procuradoria está sempre à disposição, né? Agora a gente sempre costuma dizer que as nossas manifestações elas não são vinculantes, a não ser quando a gente se manifesta em processos relacionados a contratos ou licitações, que não é o caso aqui, né? Normalmente as manifestações que os colegas venham a pleitear em relação à Procuradoria é relacionada à matéria de benefício, né? Você pode ter alguma dúvida sobre como se manifestar em um determinado processo, né? Tem alguém aqui, Luciano, que está no polo lá, fazendo parte lá do... O polo é eu e o Rivaldo. O Rivaldo, então você Rivaldo faz... também, faço parte. Não, mas no caso do polo que ele fala é o de Maceió, né? Isso. Só você, no caso, né? Que faz esse processo lá, né? Assim que ele quer questionar. Exatamente. Alguém que possa fazer análise de processos administrativos relacionados com benefício, né? Porque atualmente aqui como é que está funcionando? O segurado chega, ele apresenta o pedido, né? Aí isso é digitalizado, é juntado no INSS digital, né? No GET. Isso, aí cai na central de análise. Aí cai na central de análise. Isso. Aí algum de vocês está nessa central recebendo o processo também? Ah, sim, para puxar, assim. Eu e o Rivaldo estamos cadastrados. Pronto. Então vocês dois estão lá, né? Pronto, estamos trabalhando nesse processo de lá. Aqui na sua APS, vocês fazem alguma análise ou só manutenção? Nós analisamos também. Analisamos, fazemos manutenção, fazemos revisão. Então tem Móvel também. mas a minha pergunta é assim, tem algum benefício que é dado entrada aqui e é analisado aqui mesmo ou tudo está sendo colocado dentro do INSS digital? Tudo da central, tudo vai para Pronto. a central. Essa é a minha pergunta. Porque tem algumas agências que a gente tem visitado e os colegas dizem, aqui a gente ainda está fazendo LOAS. Alguns dizem, aqui a gente ainda está fazendo auxílio-doença. Mas no caso de É vocês, só manutenção, só a parte de atualização que é feita aqui. só manutenção. O resto vai tudo para a central, Tudo né? pra central. E depois vocês recebem, mas redistribuído da central, não é isso? A gente vai puxando o processo Isso. É aleatório, né? com o tempo, né? O tempo de espera dele. Exatamente, né? Então, as nossas visitas, a gente conversa exatamente sobre essa sistemática, né? Porque... Só que aqui nós somos considerados servidores híbridos, né? Porque nós fazemos o serviço da APS e o serviço da central também. Isso, exatamente. Essa é a realidade que tá sendo vivenciada no INSS aqui em Alagoas, em todas as agências. São né? poucos servidores que são exclusivos, somente da central, né? Exatamente. Nós aqui no interior geralmente somos híbridos, porque a gente atende a nossa clientela Claro. e temos um reforço lá na central. Exatamente. Aí esse trabalho que vocês fazem lá, por conta dessa mudança, a gente passa aqui na APS para dar algumas informações. Certo. Uma coisa que mudou depois que a central foi criada é exatamente a competência do mandado de segurança, né? Por exemplo, o segurado muitas vezes ele não sabe dessa distinção, então ele dá entrada no processo aqui e ele espera que aqui seja julgado, né? Aqui seja apreciado o pedido dele. Só que normalmente isso era feito antes assim, mas hoje não. Você digitaliza, joga no GET e vai lá para a central. E aí às vezes demora um certo tempo para o pedido ser apreciado. Aí ele vem aqui e você vai dizer para ele, olha, a gente não está com o seu processo está em Maceió. Mas mesmo assim, muitas vezes o segurado procura o seu advogado e ele entra com mandado de segurança contra o gerente da APS. Isso Né? acontece. Aí a gente entra quando a gente recebe a notificação da justiça, a gente pede para ela ser distribuída pelo E-Tarefas para que o gerente possa se manifestar. Aqui na sua agência, quem é que olha o E-Tarefas? Sou eu. O senhor olha, né? Pronto. Aí nesse caso, é sempre importante, pelo menos uma ou no máximo 2 vezes na semana, você pode até fazer uma rotinazinha na segunda ou na sexta, Ficar dando uma né? olhadinha nele. Dá uma olhadinha, porque o mandado de segurança tem 10 dias, né?
E quando o pedido é feito, se o juiz der liminar, a gente costuma informar com uma certa urgência, porque aquele pedido, às vezes com a liminar, já significa que o processo tem que ser julgado. A gente informa para o juiz, olha, o gerente da APS não tem como julgar, porque o processo não está mais com ele. Mas mesmo assim o juiz pede para o gerente se manifestar, né? Então, nesses casos, é importante que você, na qualidade de gerente, se chegar alguma coisa aqui nesse sentido, você já... já tem o hábito de observar na ouvidoria, né? Isso. Saber se tem alguma reclamação. Mas nesse caso aí também vamos olhar nas tarefas. É importante você dar uma olhadinha lá para que, se chegar alguma coisa para você ser, digamos assim, instado, a gente recebe a sua informação, imediatamente passa para o juiz e aí vê o que o juiz vai dizer, né? E é interessante também, na central, se houver liminar, a central apreciar o prazo que o juiz deu e julgar também, né? Porque, na verdade, nós vivemos num país em que os juízes têm um poder muito grande. E nós temos que respeitar, porque esse poder foi dado a eles pela Constituição, né? Então, se o INSS tem lá, eu acredito que hoje tenha mais de 18 mil processos naquela central única, né? Tem 23 mil. Já chegou a 23 mil, né? A última vez que eu tinha ouvido falar, tinham 18 mil. Então, o processo, a fila não para de crescer, né? E aí, às vezes, a gente informa isso para o juiz. Olha, nós estamos fazendo a análise na sequência cronológica. O segurado deu entrada e a gente já está apreciando isso na sequência cronológica. Mas se o juiz manda a gente tirar da fila, né? Então a gente vai lá, tira o processo da fila, né? E é melhor obedecer, né? Termina de certa forma sendo injusto com o próximo que seria da fila. A gente tá aqui na mesma fila, aí eu tô lá atrás, bota ele na frente e quem tava no gatilho ali vai ter que esperar mais um pouco, né? Antigamente a fila era para todo mundo a mesma, né? Fosse você jovem, aí depois criaram a fila do idoso, né? Agora tem a fila judicial, né? O juiz vai lá, tira você da fila e bota você na frente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade para atender a ordem judicial, né? Que é sempre o caminho mais sensato, né? E aí depois que aquele processo é analisado, pega-se o próximo da fila, né? Então a gente fala isso porque é uma situação meio constrangedora. O juiz normalmente ele coloca lá liminar, julgamento no prazo de tantos dias, sob pena de multa diária e às vezes até representação por crime de responsabilidade. E isso não é uma coisa muito agradável, né? Você tem uma multa e ele muitas vezes manda descontar no próprio salário do servidor. Não é a multa paga pela autarquia. O juiz agora tem essa compreensão de que o servidor é que está sendo negligente. Exatamente. E a gente informa isso para ele, né? Só, olha, não é o caso. E eu acho que essas visitas estão sendo feitas também para que o judiciário entenda um pouco melhor a nossa situação. Porque às vezes o procurador chega lá e fala, mas não é a mesma coisa do juiz estar vendo. Então, nós estamos aqui, hoje é a 31ª APS que nós estamos visitando, e numa situação de emergência, a gente vai lá e mostrar todos os vídeos para eles. Olha, está tudo registrado. A situação das APS é essa, né? Nós temos APS aqui no estado de Alagoas com um servidor. Nós visitamos Matriz do Camaragibe, Passo do Camaragibe, e a APS de Matriz, desde a sua fundação, aliás, a de Passos, desde a sua fundação, só tem um gerente. E a de Matriz tinha 2, mas um colega entrou de licença saúde, né? E a gerente estava lá sozinha, né? Então, essa é uma realidade. Vocês aqui tem 3, então dá até para conversar um pouco, né? Mas quem está sozinho é uma situação não mais... Para conversar. Não tem... Não tem... Esse já está pendurado para sair. Esse aqui O Honorato aí então está mais... Tá prorrogação. Está no segundo tempo da prorrogação, né? Eu estou pensando só a pressão dele. Agora tem a raiva, aí vai ser embora. Mas é isso. Então essa questão do GET, ela veio para trazer uma certa mudança, né? Porque de certa maneira aliviou aquela pressão das pessoas dentro da agência. Mas essa pressão vai para algum lugar. Então, como... Agora é virtual, né? Infelizmente é virtual. Aí como a pessoa não pode mais vir aqui para a agência para perguntar, porque ela já sabe que não vai ter resposta aqui, aí ela vai para a justiça, né? Aí a justiça tem a sua forma... Ela não aumentar mais a demanda da justiça nesse caso aí. Já que ela não vem para cá, ela vai para... Não, ela tem que ir para algum lugar, né? Está aumentando. A gente, os procuradores, nós temos esse trabalho a mais para nos manifestar e a gente tem tentado
convencer os juízes de que dar um prazo de 10 dias ou tirar a pessoa da fila não é a melhor solução. Por que não é a melhor solução? Porque é um pouco injusto, né? Como o colega bem relatou, né? Você entrou depois e foi apreciado antes. E também não só isso, porque acaba tirando a governança da autarquia, né? É interessante, eu estava começando a colocar nos mandados de segurança algumas menções a um parecer que foi oriundo de uma reunião que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul, e eles fizeram uma reunião, e depois da reunião várias instituições participaram, Defensoria Pública, Ministério Público e por aí vai. Foi uma lista muito grande de instituições que participaram. E no final eles chegaram à conclusão de que você exigir da autarquia um prazo menor do que 180 dias é algo altamente injusto. Por quê? Porque não tem como você julgar 23 mil processos em 45 dias, como eles querem, né? E aí... Ainda bem que a fila de vocês aumentaram. Vocês estão sentindo na pele. Exatamente. Que nós já vimos. Já sentimos. Você já sentiu, né? Aumentando a fila de vocês, a preocupação de vocês da Procuradoria é justamente essa. Exato. Solucionar antes que cresça. Exato. E a tendência está indo. De 18, já foi para 23. E vai aumentar. E vocês, olha. A esperança nossa é bem móvel, né? Chegar essa hora aí, para poder aumentar a nossa produtividade. Esse bônus da produtividade, né? Ele foi criado com essa intenção de fazer o servidor ter interesse em prestar hora extra, essa coisa toda, já que não pode fazer concurso novo, né, porque não tem recurso. Então vamos dar um pouco mais de oportunidade para o servidor trabalhar na base da hora extra, né? Só que todo servidor tem também um certo limite, né? Você não consegue trabalhar, né, até porque se o servidor quiser trabalhar 2, 3 horas extra todo dia, o que vai acontecer é que daqui a pouco ele vai ter que sair de licença médica, né? Ele não vai aguentar, né? Já não está aguentando. Ao invés de encontrar uma solução, vai gerar um problema novo, né? O colega lá, o gerente falou que 62 servidores já se aposentaram, de janeiro para cá. Só esse ano. Aí vai acumulando o serviço para os outros que ficam. Né? E a tendência é o cara se esgotar mesmo. Se esgota. E tem o esgotamento psicológico, que é o mais grave, né? Não só o físico, né? Esse é o que mais pesa, a meu ver, porque quando você está fazendo um trabalho que não necessita muito do seu pensamento, do seu raciocínio, coisa mecânica, né? Uma coisa mecânica, coxar esse parafuso aqui, tudo bem, é um serviço pesado, mas que depois que você acostuma a coxar aquele parafuso ali, é uma coisa tranquila de se fazer, né? É igual tá desmontando esse celular e montando, desmontando e montando. Quando se trata dessa questão de benefícios, cada caso é uma situação nova. Fiz um salário de maternidade rural, tranquilo, interpretei aquela situação. Agora vem uma pensão rural ou urbana. Já vou mudar meu raciocínio, já vai vir um detalhe, um cara de menor que está na pensão, já vai vir... Muda totalmente, você vai buscar lá no seu cérebro, procurar IN, procurar lei, né? Tudo é uma situação nova. Nenhuma se repete, né? Nada, Nenhum benefício se repete. Mesmo repetindo o benefío, não repete a situação. Né? Cada caso é uma situação nova. É bem interessante essa questão aí. Principalmente os decretos, né? Tem período que aqui dentro você se enquadra, se sair desse período aqui, vinha para esse outro, você não se enquadra. Tá fora, né? Antigamente a gente só concedia somente os rurais e o LOUS aqui, geralmente. E agora com a central a gente está concedendo tudo. Isso. Esse até, inclusive, Luciano, é um ponto importante, porque nós temos conversado com os servidores e alguns têm aventado a possibilidade de você não puxar aleatoriamente os processos lá do GET, né? Seria interessante, de repente, você ter, vamos supor, eu não sei exatamente o número, né? Mas vamos supor que tenham 50 servidores fazendo análise do GET. Então, se tem 50 servidores, vamos pegar os números. Tem quantos mil processos relacionados com o rural? Quantos mil relacionados a LOAS? Quantos mil? Aí faz uma proporção e pega servidores para especializar, né? Seria o ideal. Isso é interessante. Você produziria, eu acho que a produtividade seria maior. Isso, todo mundo fala isso. E nós estamos notando o seguinte, que alguns processos, que na opinião de quem trabalha no interior, deveria ter sido concebido por ser de área rural, como foi analisado por alguém da capital, que dificilmente pega o rural. Pega o processo rural, aí ele vai e interfere o processo, que talvez tivesse caído na mão de outro servidor. Com mais experiência, né? É mais experiente. Ali você viria, mesmo que talvez aquela documentação não coubesse, mas você viria que ele tem aquela brecha, que ele consegue... Você vê que ele tem aquele documento ali, por a experiência que tem, né? De tanto trabalhar com o rural. E a gente ia sair da frente, porque a grande maioria, 90% dos processos tudo foram todos negados.
que a gente concederia, estão sendo negados. Os processos que na sua agência Seriam ter sido concedidos. Estão quase todos sendo negados. Nessa questão rural, né? Que a gente fala, a questão de benefícios rurais. Isso, mas só que os benefícios rurais, na realidade de Alagoas, se eu estiver equivocado, eu acho muito difícil. Eu acho que é de 60% a 70% dos benefícios. É uma carga grande de rural aqui. Enorme. Além de que os processos de prefeitura, a maioria que tem regime próprio, já tira do interior os processos urbanos. Aqui, por exemplo, a prefeitura tem regime próprio. Então, nós não trabalhamos esses processos que seriam, teoricamente, urbanos. Porque era de prefeitura, então não está nem com a gente. Tá, o regime próprio, a pessoa vai administrar para lá. Isso. Certo? Da gente seria mais rural. Uma cidade como essa aqui, eu imagino, chutando, né? Não tenho os dados, que talvez urbano seria coisa de 5% dos benefícios. Não, no interior é por aí mesmo. Eu falo isso porque a gente participa dos mutirões, e dos mutirões eu não peguei, participei recentemente de 2 semanas de mutirão lá em Santana do Ipanema, eu não peguei nenhum urbano. O máximo que eu peguei foi um híbrido. Um híbrido, só um, mas de 100 processos de audiência, apareceu um híbrido. Assim mesmo que tem um período rural. Né? Isso, porque tinha Não período foi rural. totalmente urbano, né? Não foi Tinha período totalmente rural. urbano. Exatamente. Esse ponto interessante que foi colocado, dessa questão da sugestão de alguns servidores para onde você andou, de especializar o cidadão. Eu, por exemplo, nunca trabalhei CTC. Então, se cair uma CTC para mim, vai ficar mais difícil. Vou ficar complicado ali. Vou olhar na IN, vou pedir ajuda a ele, porque ele já tem, de certa forma, uma experiência. Vou mandar para a SRD, para o trabalho vai ficar mais demorado. Entendeu? Aí eu vou passar 2, 3 dias analisando e ainda com medo de e fazer. A tendência é indeferir. Né? E ainda com medo de. Quando eu ver qualquer brechinha desse rapaz, eu tô para indeferir, porque eu tô vendo essa brechinha aqui, eu não tenho convicção. Fica com aquele pé atrás. Rapaz, se eu fizer errado aqui, né, eu tô lendo aqui a lei, não tô conseguindo interpretar 100% do que a lei diz. Não tenho experiência nisso, nunca fiz, né? Especialista, né? Acho que a tendência da central no futuro é ter um especialista. Porque você tira por todas as áreas. Ou especializar todos os servidores. É mais difícil. Porque é mais difícil, porque a legislação muda demais. E a gente tem que sempre atualizar, é complicado. Você tira por todas as áreas. Quando vai falar em especialização, um médico. Geralmente, qualquer médico especialista, pelo que eu entendo, ele primeiro é clínico geral, né? Então, o clínico geral, você vai lá no pronto-socorro onde você vai, ele vai te analisar de uma forma geral, mas ele não vai poder se aprofundar. Se ele descobre que tu tem uma doença no coração, ele vai operar seu coração? Vai mandar para o especialista. Vai mandar para o cardiologista, e nem todos, um bem especialista naquele ponto, né? Ainda do coração ainda tem o cardiologista de cada veia, por exemplo, digamos assim, né? Então, seria nós não temos como ser especialista em todos os benefícios da Previdência, né? Aposentadoria, pensão em urbano e rural e CTC e tudo mais. Então, é esse que eu vejo. O ideal seria o pessoal do interior, sendo do interior, deixar como especialista rural. Exatamente. Tem uma boa experiência, né? Nunca seremos 100%, mas sempre tentando. Já teria uma boa trabalha no dia a experiência. dia, né? E a tendência seria conceder os processos. Então, talvez haja a possibilidade de diminuir a demanda da justiça. com essas sugestões que os colegas... Porque isso está sendo colocado num grupo, né? O gerente do INSS, o gerente executivo faz parte, a chefe da seção de benefícios faz parte. Então, nós temos a orientação de fazer esses vídeos, até porque a coordenação de assuntos estratégicos da PFNSS em Brasília tem interesse em saber disso aí, a gente também encaminha para eles. Não está todo mundo tendo acesso à informação, né? Então, o servidor que trabalha está dizendo, olha, me ajude, faça pelo menos assim que vai ficar mais fácil o meu trabalho. Que a gente vai produzir mais, né? Então é uma coisa interessante ouvir, né? Que eu acho muito interessante, principalmente da área rural, que às vezes não tem condições financeiras de contribuir para a Previdência, mas contribui com o sindicato. Então o que é que acontece? Se essa mesma contribuição, ao invés de ser para o sindicato, fosse para os cofres da Previdência, daria mais segurança a gente. Na hora da concessão. Na hora da concessão, porque estaria já dentro do que diz esse tipo de recolhimento, né? Nós não teríamos a prova já seria essa. Ele já contribuiu não mesmo. necessitaríamos de declaração do sindicato, de provas, de indícios de prova, porque o próprio sistema estaria... Ele já se formalizou, contribuiu como segurança especial, né? Pescador, mesmo que de uma forma mais acessível, né? Não, o pescador. O pescador tem a contribuição. O pescador não tem a contribuição dele, mesmo que seja apenas 2 vezes por ano, que a maioria faz apenas 2 vezes por ano,
Mas para a gente é muito mais seguro, podemos dizer assim, trabalhar uma aposentadoria de pescador do que trabalhar de trabalhador rural. Porque o rural Não tem, não é... não parece, contribuição não parece nada. Quando ele é proprietário, que declara direitinho o ITR, aí algumas vezes já está migrando, né? O período positivo. Quando ele é proprietário, que tem o CAF e o cadastro. Mas aí são casos raros, que não são proprietários. Casos raros, esporádicos mesmo. E a nossa experiência, baseado no que a gente aprendeu muito com o Dr. Nelson, né? Está nos outros vídeos, né? Se vocês tiverem interesse, eu vou mandar pelo WhatsApp de vocês o canal da Procuradoria no YouTube, se vocês puderem se inscrever e dar uma olhadinha nos vídeos, porque tem, por exemplo, alguns vídeos que a gente fez que nós entramos em detalhes sobre como ajudar o servidor a analisar com mais, digamos assim, cuidado essa questão dos requerimentos, com mais segurança. A coisa mais importante que o servidor tem é o próprio emprego dele, né? Então ele valoriza muito isso aí. Então o servidor não vai assumir uma situação de risco pessoal para que isso não é lógico, né? Não soa uma coisa razoável você exigir que você coloque seu emprego em risco em favor da Previdência. Então qual é a melhor saída, já que nós queremos ajudar a Previdência também? É passar para o servidor uma orientação para que ele possa fazer o trabalho dele com mais segurança, sem se sentir ameaçado e com total, digamos assim, tranquilidade, né? Então o Dr. Nelson ele tem muita experiência, que ele tem mais de 10 anos que trabalha na Previdência. Então ele, por exemplo, na última visita que nós fizemos, a APS Boca da Mata, ele falou mais de 20 minutos sobre isso, como você analisar essas novas informações que estão à disposição do servidor na hora da concessão. Porque você pode ter acesso aos bancos de dados, você tem bancos de dados públicos aí que estão à disposição do servidor para que ele possa verificar se aquela informação que foi dada no requerimento administrativo é uma informação verdadeira, né? E aí, por exemplo, se os colegas tiverem interesse em ter acesso ao sistema CRETA, tem alguém aqui que tem acesso ao CRETA? Eu tenho acesso. O senhor tem, né? O Rival tem? Não, atualmente não. Então pronto, se o Honorato tiver interesse, né? Nos 15 minutos finais da prorrogação, pode fazer o gol que não vai levar para os pênaltis, né? Mas se vocês tiverem interesse, o Dr. Nelson ele tem uma grande, digamos assim, amizade com o pessoal da Justiça, e ele faz o pedido, eu posso mandar os dados de vocês para ele, ele vai entrar em contato com vocês pelo e-mail, vai pedir os dados necessários para a gente mandar isso para a Justiça liberar o acesso de vocês no CRETA. Porque muitas vezes a nossa experiência ensina que o segurado ele já entrou com aquele pedido na Justiça e às vezes foi até indeferido na Justiça. E ele repete o pedido na via administrativa. A primeira coisa que você faz é pegar o CPF daquela pessoa, entra no CRETA e verifica se tem alguma coisa lá. Se não tem nada lá, aí vamos para os outros demais bancos de dados, né? A gente bota até uma relação no e-mail que a gente manda com esses dados mais, digamos assim, mais extensos, né? A gente manda no e-mail essa relação dos links para que vocês possam ter acesso e ali mesmo vocês poderem fazer as pesquisas necessárias, né? A Justiça já negou. Isso. Não tem um servidor que conceda um. Se a Justiça já tiver negado e for a mesma situação, O mesmo benefício, né? Às vezes a Justiça pode indeferir por falta de carência. Aí o cara depois daqui a 10 anos, o cara vai lá e entra de novo. Aí tudo bem, né? Ou então encontrou um documento que trouxesse... Eu já percebi alguns casos, assim, não foram muitos não, que a Justiça tinha negado, mas ele apresentou mais documentos. Isso. No segundo momento... De acordo com o que consta lá o motivo do indeferimento da Justiça. Né? Exatamente. Aí, de acordo com o que Se ele disse que foi causa de carência, é uma coisa. Quando ele disse que não é segurado no caso especial, por exemplo, aí ele já disse que a pessoa não era. Então, comecei a tem que ler a sentença para ter esse vazamento. Quando é falta de documentos e ele apresentar novos documentos, a gente pode até reconsiderar. Isso. A própria INSS prevê esse tipo de situação. Só que, na verdade, a maioria dos casos que a gente tem visto aí é a pessoa propondo a mesma situação. Ele está atirando, né? Para ver se acerta alguma coisa, né? Exato, Ele está arriscando, né? E às vezes o servidor, tomando essa cautela de olhar no CRETA, né?
Às vezes a pessoa entrou com um tipo de pedido que foi idêntico ao que ele entrou na justiça e o juiz indeferiu e ele não juntou nada novo. Então tem que ser indeferido também. Eu imagino que o normal seria primeiro se esgotar todos as chances na área administrativa, como o setor de recursos da gente, que a gente sabe que é bem falho. O ideal seria que só fosse para a justiça depois de ter sido julgado no recurso. Mas normalmente o segurado não quer esperar esse tempo todo, né? Porque Demora o nosso muito. recurso é lento, né? E normalmente mantém o mesmo A mesma decisão da primeira foi instância. mantido na primeira instância. Hoje em dia a justiça está mais rápida que o recurso. Um processo no CRETA demora em média de 8 a 9 meses para ser transitado em julgado. Então você entra na justiça pelo Juizado Especial Federal e em média 9 meses no máximo o seu processo foi julgado. Na realidade aqui a gente já tem encontrado vários de 3 meses. Mais rápido ainda, né? Bem mais rápido. Se for para audiência, é muito mais rápido, né? Às vezes Está mais rápido que na central. vai para um mutirão, né? Porque em Santana do Parnaíba foram 6 semanas de mutirão. Então, realmente, durante 6 semanas de mutirão, o juiz lá trabalhando pela manhã e pela tarde, e na audiência você resolve um processo em 5 minutos, ou menos. Tem audiência que o juiz chega, olha para o cidadão, olha para as mãos, faz a inspeção positiva, não quer nem fazer pergunta depois daquilo. Ele sabe que aquela pessoa é da roça. Outra né? coisa interessante, como foi frisado no início, né, que o senhor falou, que o juiz ele tem esse poder Isso. a mais. A gente tem que olhar pela legislação. Mesmo eu estou aqui sentado com o cidadão, quando era entrevista pessoal, né? Às vezes eu estava sentado com o cidadão, sei que o cidadão só não sabe nem assinar, só coloca digital. Tenho convicção na mente que ele é agricultor. Convicção, Né? Mas a documentação dele, tá falha. conforme a legislação toda, não me permitiria aprovar. Quando vai para o juiz, como ele tem essa autoridade de julgar pela ver e somente escutando, sem documentos, né? Ou com documentos frágeis. Normalmente os né? juízes, pelo menos, eles olham um princípio de prova material. Mas normalmente a convicção deles é formada por ocasião da inspeção. Nós pegamos um caso hoje, por incrível que pareça, né? Onde não existe dúvida de que o cara é segurado especial e trabalhador rural. Os indícios dele são muito bons, certo? O maior problema estava somente na escritura da terra. A formalização do processo, porque a dona da terra já tinha falecido e não tinha como, não tinha sido feita a partilha ainda entre os herdeiros, e o rapaz foi prejudicado por conta disso. Quem pegou para definir o processo se apegou a um detalhe que podia muito bem ter sido sanado até na própria entrevista, antiga entrevista, né? Porque você está no cara a cara, vê que o cara é agricultor e ele te disse, não, minha sogra morreu, foi ela que deu o contrato, mas ela não pode me dar o contrato novamente, porque está falecida. Mas você iria entender a história. Você entendia a história. Eu falo de sindicato no processo. Também. Que poderia ter montado aquela declaração de condômino, que a gente fala, né? Ele não se ateve a isso, aí prejudicou o segurado. É sensível a esse tipo de situação que vocês estão colocando aí, porque, como eu falei, né, hoje é a 31ª APS que a gente está visitando. E a gente já ouviu esse mesmo desabafo dos servidores anteriormente. E aí os colegas que trabalham na Procuradoria Federal, porque eu sou o procurador do consultivo, né? O meu trabalho é atuar nos processos administrativos, mas isso aí vai desembarcar na justiça de todo jeito. Então os colegas que trabalham na justiça, eles estão interessados em fazer um seminário, né? A gente, quando terminar essas visitas, a gente não sabe exatamente quando vai terminar, mas quando terminarmos as visitas, a gente quer marcar uma data, e o nosso desejo inicial era fazer Maceió, mas depois a gente viu que tem muita gente que trabalha no interior que não vai conseguir chegar lá. Então, apesar da gente querer filmar e disponibilizar pela internet, o presencial é muito bom, né? A gente queria fazer talvez um em Maceió e um em Arapiraca, porque Arapiraca é mais central, né? Quem mora nas cidades dos arredores poderiam ir para Arapiraca, né? Tem muitas agências do sertão, o pessoal poderia convergir para Arapiraca. Então a gente gostaria, nesse evento, ter a presença dos procuradores, que vão dar as orientações, e vai estar tudo registrado. Então, se Deus permitir, até alguns juízes, a gente quer que eles estejam presentes também, porque o juiz vai estar lá e vai dizer, olha, você, servidor, fique tranquilo, se você conceder baseado nessa circunstância, você não tem como ser prejudicado.
Então, se um dia o servidor, porque o receio do servidor é um PAD. Aí, se um dia alguma coisa desse sentido chegar, você diz: não, eu fiz baseado num treinamento que eu recebi, inclusive tem isso registrado na internet, está lá no canal da Procuradoria no YouTube. Juízes falaram que eu deveria fazer assim, procuradores falaram que eu poderia fazer assim, e eu fiz dessa maneira, né? Não tenho absolutamente nada de irregular na minha atuação, porque dá para o servidor segurança que ele precisa para poder, digamos assim, mudar a sua atuação, né? Porque a gente sabe que a IN, nós que somos procuradores, nós temos essa convicção. A IN é mais um instrumento, mas nós temos uma carta magna, que é a Constituição Federal. E, por sua vez, a IN ela está muito abaixo da hierarquia das leis. A Constituição está lá no topo, depois vem as leis, e eu acredito que a própria jurisprudência tem muito mais força do que uma disposição da IN. Porque você lutar contra os juízes é uma coisa um tanto quanto irracional. Se os juízes já estão sedimentados na mesma decisão, eles não mudam. Segurado especial, eles analisam com base na inspeção e com base em princípios de prova, né? Às vezes até a pessoa tem uma certidão de casamento que consta lá a informação que é agricultor. Se aquela pessoa tem essa certidão de casamento e tem a inspeção positiva, é certeza ela conseguir na mesa da audiência. Então o INSS vai negar, só que vai perder com um triplo digamos assim, de penalização. Porque ele perde agora o que ele vai ter que pagar o período de atualização monetária, o período de, às vezes até que o juiz manda pagar os honorários advocatícios e, inclusive, a correção, a multa, né? Muitas vezes vem algo bem pesado mesmo na sentença. Eu costumo dizer o seguinte: na televisão sai assim, todo trabalhador rural completou a idade, tal, tem direito à sua aposentadoria. E é nisso que a nossa população se baseia. Quando chega aqui para pegar a informação, ele diz: completei minha idade, sou trabalhador rural, quero me aposentar. Mas somos nós, na cara a cara, que vamos ter que dizer: você vai ter que trazer isso, isso, isso e isso. Né? Então fica um negócio meio complicado. O trabalho pesado, mais duro fica para você. Pra gente, né? Não existe uma divulgação de como enquadrar o trabalhador rural. Não sai na televisão, somos nós. Vão ter que fazer isso na prática. Apenas pelo fato de ter idade já tem direito. A maioria chega aqui e diz isso. E não é o LOAS, né? O LOAS é que é assim, né? Sabe que é Já trabalhador tem rural. idade. E até o LOAS tem alguns requisitos, Até né? o hoje não é bem assim. Não é bem assim, né? Tem que ver. Tantos requisitos que tem que estar escrito no Mas o que me ouve é todo trabalhador rural. Todo trabalhador rural. Ele acha que ele se considera trabalhador rural. Que a única coisa que estava faltando era a idade. Quando completa a idade, ele diz: agora eu vou ter Porque direito. o nome do cidadão já foi dado a categoria dele, segurado especial. O nome está dizendo tudo, né? É especial. Por quê? Geralmente, hoje em dia, no futuro já vai mudar, mas hoje em dia, os que estão se aposentando são pessoas analfabetas, que apanham digital, ou às vezes que até assinam o nome, mas também ele assina o nome, mas não sabe nem ler o nome que ele assinou. Ele assinou porque memorizou em algum momento da vida. Então, imagine, para esse cara ter a noção na mente de guardar essa documentação durante anos, para que ele vai precisar se aposentar com 60 anos ou com 55. Eu digo isso da minha realidade, que eu sou da zona rural. Ele nem sabe, né? E eu convivo com pessoas assim que vão para o banco e fica: meu filho, mas no banco o gerente pediu uma procuração. E o que é uma procuração? Onde é que se faz? Entendeu? Você vê as pessoas, a dificuldade que ela tem. Como que essa pessoa vai guardar esses documentos que nós aqui exigimos, né? Que a IN diz que tem que ter o ITR declarado, mais o DIAC, mais cópia. Ele não sabe nem, entendeu? Nem ler aquilo ali. Ele não sabe o que é uma procuração pública, o que é uma escritura pública, o que é um contrato. Para ele, é os outros que fazem para ele, os atravessadores. Exatamente. Ou o sindicato, que aí está saindo de questão, não sabe se vai ser. E quando Mas nós ele não entramos consegue. na Previdência, né, Luciano? O povo que fazia questão de não querer se aposentar. E todo mundo não gostaria de ser trabalhador rural. Muitas pessoas tinham até vergonha de dizer que era trabalhador rural. Então omitiam isso, não queriam ser. Diferente de hoje. Hoje você encontra feirante, marchante, todos eles querendo ser trabalhador rural, porque ganha 5 anos na aposentadoria. A menos, né? idade, E ganha salário mínimo. ainda ganha salário Que mínimo. antigamente era mesmo salário, ninguém tinha interesse. Interesse. Até quem era da área rural mesmo, que tinha certas condições, Queria contribuir. queria contribuir para se apresentar com Com salário. salário. Mas depois da Constituição de 88, mudou tudo isso aí.
Qual o incentivo que você tem para um achante, para um feirante ficar pagando INSS? Se ele pode dizer que é da roça. Se ele pode muito bem dizer que é da roça, E vai se aposentar com 5 anos menos, E sem contribuir. sem contribuir, sem nada, e receber o mesmo Integral. valor que receberia se tivesse contribuído. Incentivo a não contribuir, penalizando o que trabalha, De penalizando o que contribui. De fato. Então, a nossa visita é basicamente esses 3 pontos que a gente tratou aqui, né? Primeiro, falar sobre o grupo, né? Vamos incluir o Rivaldo aí no grupo. Se o Honorato quiser também, a gente coloca ele lá. E a gente depois fala sobre a tarefa que o Luciano está fazendo aí. Dá pelo menos 1 ou 2 vezes por semana uma olhadinha para não ter... Eu vou ficar ligado. Realmente eu não estava fazendo isso não, mas você me alertou. E a terceira coisa é dar uma olhadinha nesses vídeos que a gente já gravou antes. Logicamente, se vocês tiverem tempo, né? Porque a gente sabe também a correria não é brincadeira, né? Deixa o zap de lado um vezinho, né? Sempre há tempo para tudo, né? Se tiverem interesse, vão lá no canal da Procuradoria, que tem muitas... Muito debate tipo esse, né? Interessante. Que vai Por exemplo, enquanto não sai essa questão da especialização, só para vocês saberem, a gente fez o vídeo lá na APS Jatiuca, que é a maior APS de Maceió. Tem mais de 50 servidores lá. É o pessoal fantástico. Realmente o vídeo ficou muito produtivo. E a gente discutiu sobre tudo lá, né? Muitos outros benefícios, falamos um pouquinho lá sobre isso. Também tem o vídeo da APS de Tabuleiro dos Martins, né? Lá com a nossa colega Tagliani, que também tem uma equipe maravilhosa, né? Então, são 2 vídeos ali que você pode ter acesso a muita informação que já foi colocada lá. Quando fomos também para a APS Rio Largo, tinha na ocasião a presença da dona Marileide, que é a chefe de benefício, né? A presença da Regiane Gaia, né? Que também é uma pessoa com muito conhecimento, né? Ela estava até dizendo que ia aposentar, e a gente é como estamos dizendo aqui, pô, Honorato, não faça isso, né? Mas a gente sabe que os colegas também já têm... Já está com uns 2 anos que ela ameaça se aposentar. Já tem tempo, né? A decisão fica realmente... É uma coisa personalíssima, né? Cada um faz. E a gente sabe que vamos perder, mas a família vai ganhar, né? Então, essas são as nossas as colaborações que a gente gostaria de prestar. E colocamos o nosso e-mail à disposição, né? Sempre a gente conversa com o gerente. Se chegar alguma coisa na APS que você não tenha alguma requisição do Ministério Público, da Defensoria Pública, agora está muito, digamos assim, presente nas APS, porque ela tem procurado fazer o papel dela, que é assistir as pessoas mais pobres, né? Então, muitas vezes a Defensoria vai pedir algumas coisas e você não sabe se deve atender, se não deve. Pode colocar lá no grupo, a gente responde e dá um atendimento mais célere, né? Porque o que a gente precisa hoje é um pouco mais de conectividade, né? De celeridade. E manda o processo, demora não sei quanto tempo para chegar, mas se mandar ali pelo zap, daqui a 2, 3 minutos já está a resposta, né? E é o que vocês precisam, é a manifestação. Então, eu deixo a palavra aqui para nossas considerações finais. O Rivaldo quer falar mais alguma coisa? Assim, elogiar essa iniciativa que vocês estão tendo aí, dessa parte, né? Utilizar essa parte da tecnologia para isso, para ganhar tempo, ganhar em todos os sentidos, né? Estreitar esses laços. Até eu estava conversando logo cedo com o Luciano, a gente logo cedo aqui conversando, porque hoje em dia está esse questionamento de treinamento, que a gente estava falando, mas rapaz, eu não estou tendo treinamento para isso, nem para aquilo, e não tem diária, não pode, né, com essa questão de recursos. E até eu falei uma sugestão, rapaz, poderia, já que a INSS está investindo muito nessa área digital, uma TV aqui nessa salazinha, e a cada, sei lá, um mês, quando fosse ter uma coisa online aí para todas as APs, uma videoconferência, né? E aí, sem nem imaginar que você viria aqui hoje, uma coisa semelhante ao que eu falei de manhã. Então, prova de que o que eu falei é uma coisa contextualizada. Então, até uma sugestão para o INSS de forma geral, não só essa área da Procuradoria, né? De uma forma geral, se tivesse esse e-mail, já que o servidor não pode ir até lá, né? Então, veja que coisa importante. Meia hora aqui, alguém lá do benefício, hoje vamos falar sobre benefício tal. Sua dúvida, mande sua dúvida no zap da gerência, de quem quer que vai dar a palestra. E aí todas as APS conectadas, como uma televisão, um canal de televisão, sendo que né, via internet, ao vivo ali. Aí você teria aquele tempozinho de atualização, né? Exatamente, e não precisava estar se deslocando para lá, que nem como você falou. É mais dispendioso, né? Mais dispendioso para a instituição e para a gente, de toda forma. Então é uma coisa
que eu vejo como bem efetivo, seria uma coisa bem interessante para o INSS. Então, foi muito boa essa iniciativa de vocês, eu achei muito interessante mesmo. A gente agradece. Honorato? Só reforçando as palavras dele e dizer que nesse momento que nós estamos vivendo, as mudanças acontecem antes que a gente Imagina. aprenda, já está vindo outra mudança possível para mudar aquela. Né? Isso. Então, essa ideia do Rivaldo é muito louvável. Esse trabalho que vocês estão fazendo, como nós dissemos, ainda bem que chegou até vocês e vocês estão com essa preocupação que nós já tínhamos, de sempre ter represamento, mas humanamente nós não podíamos fazer nada. Não tem como dar conta. Graças a Deus agora está tendo essa preocupação e só quem vai lucrar com isso é a repartição, nós servidores e principalmente o nosso público-alvo. Luciano? Você falando aí da questão da central de análise, a gente está vendo uma certa dificuldade do pessoal do interior, que geralmente só trabalhava os processos rurais e os BPCs. Né? Seria interessante aquela questão da especialidade, de acordo com a dedicação de cada um, né? Ter uma espécie exclusiva. Ou então, se houvesse realmente um treinamento para todo mundo, em todas as espécies. Eu acho que seria mais dificuldade. Na PS Traipu, a gente conversando lá com o Claudemir, e ele e os colegas lá que trabalham com ele falaram isso: olha, não adianta fazer a mesma coisa que o Rivaldo falou agora há pouco. Não adianta fazer um treinamento genérico, não vai dizer muita coisa. Pega por benefício. A legislação está mudando demais, a gente não se Quando se terminar o atualizar. treinamento, já mudou alguma Não sei coisa, nem aí se você vai ter que fazer outro treinamento. Está vendo outros atos, já mudou agora, recurso, revisão, cópia de processo, tudo pelo meu INSS. Exato. De outro para cá, eu não sei. A gente cada dia está vivendo uma nova realidade, né? Exatamente. Luciano, e pegando a dificuldade que nossa clientela da área rural tem em 135, Não sabe interagir com esse tipo de ferramenta. Queira ou Né? não queira, eles têm que correr para a A gente. nossa clientela é analfabeta, né? Na sua maioria, né? Exatamente. Exatamente. Ou é pobre, não tem recurso para O acessar. acesso. E mesmo esse pessoal ligando, veja, mesmo esse pessoal ligando para 135, eu digo por minha mãe, ela tem um celular daqueles normais, não desses, que ela consegue ligar para mim e para algumas pessoas próximas. Mas se ela tiver que ligar para alguma coisa assim, 135 ou qualquer outra coisa no geral de fora, ela não vai nem entender o linguajar que aquelas pessoas estão falando. A concessão, ela não vai entender o que é concessão. Que é isso? Esse pessoal entende que foi, ganhou o benefício ou perdeu o benefício. É isso que o pessoal vai dinheiro tá no conseguir banco, entender. né? O dinheiro está no banco, está na conta e tudo mais. Mas a palavra concessão, indeferimento, está em análise. É um vocabulário que eles um não vocabulário dominam. que eles não dominam. O segurado especial. Tô querendo, Segurado especial. Né? Não estou dizendo Sem nenhum todos, demérito, mas, né? Mas eu imagino que uma porcentagem quase beirando os 100 é por aí. É só a realidade. É a realidade que acontece. Bem desse jeito. Eu digo porque eu conheço pessoas que E existe uma dificuldade muito grande na Central 35. Eu tinha um sobrinho que veio de São Paulo, em janeiro. Eu estou remarcar uma perícia. Ele passou 20 minutos esperando a ligação dele. Para ser atendido. E não conseguiu. Estava na fila, né? E não conseguiu. Não conseguiu remarcar e perdeu a perícia. E é uma perca grande, né? Sem a perícia você perde o benefício, né? Porque todo mundo está jogando, a gente está jogando todo mundo para a Central 35 e Por ela, orientação da e ela não aumentou repartição. a capacidade dela, né? Continua do mesmo jeito que era antes. Pois, gente, muito obrigado pela atenção, viu? Agradeço vocês terem essa disponibilidade para receber a gente nesse quarto de hora daqui. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos nós, né? Obrigado a todos.